Vamos lá, pessoal, voltando para a nossa segunda e última parte da aula de sistema respiratório e vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da traqueia. A traqueia é um tubo que faz continuação com a laringe, ela penetra no tórax e termina se bifurcando em dois brônquios principais. Esses brônquios principais, eles fazem a ligação direta com o pulmão, certo? Ele se situa medianamente e anterior ao esôfago e apenas em sua terminação se desvia diretamente, ligeiramente, né? Diretamente não. Ele tem um desvio ligeiramente para o lado direito, ligando a laringe aos brônquios principais, e ela é constituída, a traqueia tem de 16 a 20 anéis de cartilagem incompletos para trás, que são denominados de cartilagem traqueais, tá bom? A traqueia, ela é de maneira interna é formada por uma mucosa. Essas mucosas são bastante abundantes de glândulas e o epitélio ele é todo em forma de cílios, epitélio ciliado, facilitando o quê? Com que essa traqueia, esses cílios, eles exercem a função de defesa com a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Por isso que quando uma pessoa tem um processo inflamatório no trato respiratório inferior, uma tuberculose, uma bronquite, esses cílios, eles produzem bastante secreção para que esse patógeno, essa bactéria, esse vírus, ele seja expelido do corpo, ou seja, colocado para fora, tá bom? Isso tanto vale quanto para patógenos, vírus, bactérias, fungos, ele também atua na defesa de corpos estranhos, colocando esses corpos estranhos para fora. Ela é formada por 4 camadas: a camada adventícia, camada mucosa, camada cartilaginosa e a submucosa. A cartilagem, aqui é a estrutura da traqueia, tá certo? Ela é composta por uma estrutura de cartilagem, ó, tá aqui logo abaixo os anéis cartilaginosos, e a carina. A carina é a ramificação, é a divisão dos brônquios principais. Esses brônquios principais é o que vai ligar a traqueia para o pulmão. Como é feito o trajeto do ar dentro dos pulmões? O ar, como já foi falado, ele entra pela cavidade nasal, passa pela faringe, pela laringe, entra, tá certo? Dentro da traqueia e ela se inicia o processo da troca gasosa nos brônquios principais. Depois ela passa pelos brônquios lobares, pelos brônquios segmentares e vai direto para os bronquíolos. Os bronquíolos, eles é uma estrutura bem pequenininha, bem minúscula, que está localizada dentro dos pulmões. Os ductos alveolares e os alvéolos, eles realizam essa troca gasosa jogando oxigênio para o sangue. Esse sangue realiza todo o seu processo metabólico, jogando de volta o gás carbônico para que esse gás carbônico seja eliminado durante o processo de expiração, quando a gente coloca o ar para fora. Os alvéolos. Os alvéolos são estruturas esponjosas e está dentro dos pulmões. São essas pequenas bolinhas, certo? Parece um cacho de uva. E são responsáveis pela troca gasosa, tá ok? As trocas gasosas, que é a transformação do gás oxigênio em gás carbônico no sangue, é chamado de hematose. O processo de troca gasosa do gás oxigênio, quando entra no pulmão, o sangue faz todo aquele processo de metabolização e transforma em gás carbônico e é expelido para fora do corpo. Essa troca gasosa no total é chamado de hematose, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora do pulmão. O pulmão ele tem uma forma de cone com a base voltada para baixo e o ápice para cima.
ápice, cima, base, embaixo. O peso dele é em torno de 700 gramas e a altura desse pulmão é, em média, 25 centímetros, 26, 27, podendo chegar até também 30 centímetros, dependendo do porte da pessoa, tá bom? Do porte do corpo. Sabendo que, como eu acabei de falar para vocês nas aulas anteriores, podendo ser uma variação anatômica, tá bom? Os pulmões são duas vísceras situadas de maneira bilateral, ou seja, dos dois lados, tá certo? No interior do tórax. A caixa torácica, ela confere proteção para esses pulmões, tá bom? Onde se dá o encontro do ar da atmosfera com o sangue, o processo de hematose que eu acabei de falar. Estendendo-se do diafragma um pouco mais acima das clavículas, e eles estão justapostos às costelas. Mas, professora, não tem perigo de, sei lá, um evento lesionar o pulmão? Pode, mas o que dá proteção são as costelas da caixa torácica, tá bom? Aqui é o pulmão, para que vocês possam visualizar. Não é o pulmão, ele é de coloração avermelhada, tá bom? Aqui é porque temos aqui de um lado o pulmão que está com a coloração esbranquiçada, ele está conservado em formol. Logo abaixo dele a gente tem coração, tá certo? E aqui do outro lado, esse pulmão mais escuro é o pulmão que está bem danificado com fumaça, gases poluentes, cigarro, que também pode ficar com essa coloração, o pulmão. Mas normalmente a coloração do pulmão em um tecido em vivo é de coloração avermelhado, sangue vermelho vivo, tá bom? Os pulmões, eles têm 3 margens: margem posterior, margem anterior e margem inferior. Dos pulmões que eu vou que eu vou daqui a pouco falar para vocês, ele é dividido em 3 partes. E o outro pulmão é em 2, tá certo? O pulmão que é dividido em 2 partes é somente posterior e interior, ou posterior e inferior, e o outro pulmão é posterior, anterior e inferior, tá bom? Vamos lá. Aqui é a face costal, que tem a parte diafragmática, onde fica o diafragma, que eu vou já falar para vocês, e a parte medial, tá ok? Pronto, vamos falar dos lobos pulmonares. Os lobos pulmonares é o que eu vou cobrar de vocês na avaliação, tá bom? Os lobos pulmonares, ele é dividido em 3 partes. No pulmão esquerdo, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E no pulmão direito são apenas 2 lobos, superior e inferior. Como é feita essa divisão dos pulmões? Através das fissuras pulmonares. É normal, professor, um pulmão ter essas fissuras? Com certeza. Que são as fissuras, no caso do pulmão direito, fissura horizontal e oblíqua, e no pulmão esquerdo, a fissura oblíqua, é a fissura que perpassa toda a estrutura do pulmão. Acabei de falar para vocês em relação às fissuras. Vamos lá. O que é a pleura? A pleura, ela é uma membrana serosa, tá bom? Eu tô falando agora da pleura. É uma membrana serosa, é como se fosse uma capinha que protege o pulmão, tá bom? Ela é uma camada externa aderida à parte da cavidade torácica e ao diafragma. E essa camada interna tem a camada externa, que é a pleura parietal, e a camada que fica mais interna é a pleura visceral. A pleura visceral é a que reveste propriamente dito os próprios pulmões, tá bom? É o que fica diretamente em contato com o pulmão. Já a parietal é a que fica na parte mais externa, tá ok? Vamos falar um pouco do diafragma. O diafragma, ele é uma estrutura muscular e ele auxilia no processo de inspiração.
no momento que você inspira, coloca o ar para dentro, você não sente que o abdômen, a parte torácica, junto com o abdômen, ele enche de ar, aquela entrada de ar, como é que eu posso dizer? Aquele levantamento de tórax e abdômen é a entrada de ar no diafragma. Esse diafragma é o que vai conferir a resistência respiratória de vocês, tá bom? É a capacidade que vocês têm de resistir a essa entrada de ar. Aqui é o diafragma, para que vocês possam ver, visualizar como é o formato do diafragma e aonde ele fica localizado dentro da caixa torácica. Aqui para vocês o diafragma. O diafragma, quando você expira, esse diafragma ele está contraído. Tá vendo essa linha vermelha embaixo do pulmão? Quando há entrada de ar, inspiração, esse diafragma ele se distende, tá ok? Vamos falar um pouquinho da cavidade pleural. A cavidade pleural é a cavidade que fica entre as pleuras, a camada entre as pleuras, tá certo? É um espaço bem pequenininho, onde tem um líquidozinho que lubrifica essa pleura, certo? Esse líquido ele é secretado e vai conferir a umidade dessa pleura, tá bom? Reduzindo o atrito entre o pulmão e as costelas, tá certo? Durante o processo de respiração. Professora, agora o que é isso aí que a senhora está me mostrando? Isso é sangue? Com certeza. Esse sangue presente na cavidade pleural é o que a gente chama de hemotórax. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando há a entrada do sangue na cavidade pleural, a capacidade desse pulmão, ela diminui. E, professora, o que é feito para que a gente possa, para que não aconteça esse acúmulo de sangue no pulmão? É instalado um dreno, o profissional médico, ele vai instalar um dreno nessa região para que esse dreno, ele elimine, ele tire todo o sangue que está presente na cavidade pleural, tá bom? Aqui é o antes e o depois, ó. Antes, essa cavidade pleural preenchida de sangue. E aqui, depois da drenagem do sangue do pulmão do paciente, do tórax do paciente, tá bom? E só isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me reportem no grupo do Zap. E o download do material, eu deixei um link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar o material de todas as aulas, tá bom? Até breve na próxima aula. Tchau, tchau.